termo inicial da PPE no júri. Hoje a gente vai discutir um ponto muito relevante dentro do direito penal. Esse termo inicial da prescrição da pretensão executória especificamente no tribunal do júri. E se o tema 1068 de repercussão geral pode impactar essa contagem. Vou explicar direitinho como algumas decisões recentes do STF entram em cena e às vezes até se contradizem. Para contextualizar, em julho de 2023, o STF apreciou o tema 788 e declarou que a parte do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que tratava do termo inicial da PPE como se ele contasse a partir do trânsito em julgado para acusação, não foi recepcionada pela Constituição. O que isso significa? Isso quer dizer que o termo inicial da PPE, ou seja, o prazo que o Estado tem para executar a pena, só começa a contar após o trânsito em julgado para ambas as partes, tanto para a acusação quanto para a defesa. A justificativa para essa decisão, ela foi baseada na presunção de inocência. Por quê? A lógica do Supremo Tribunal Federal foi a seguinte: se a presunção de inocência impede que a pena seja executada antes do trânsito em julgado, então o Estado ele não poderia ser prejudicado por não ter executado essa pena. Isso significa que o Estado não pode nem mesmo executar a pena antes do processo estar completamente finalizado. Em outras palavras, a execução só pode começar após o trânsito em julgado para ambas as partes. Mas o que deixa a situação mais interessante e até mesmo contraditória é o que aconteceu pouco mais de um ano depois. Em 2024, agora em setembro, o STF determinou que no caso de condenações do Tribunal do Júri, especificamente, a execução da pena pode ser imediata. Isso mesmo, execução imediata em casos de condenação pelo júri antes mesmo do trânsito em julgado. E isso foi decidido com base no tema 1068, onde o Supremo Tribunal Federal entendeu que a soberania do veredito do Tribunal do Júri pode relativizar a presunção de inocência. E como eles justificam isso? A tese fixada pelo STF no tema 1068 é clara. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Ou seja, quando os jurados decidem que o réu é culpado, essa decisão é tão poderosa que pode permitir que a pena comece a ser executada imediatamente, sem precisar esperar o trânsito em julgado. E aqui surge o grande questionamento. Se a soberania do veredito pode relativizar a presunção de inocência e permitir essa execução imediata da pena, será que essa soberania também deveria relativizar o início da contagem da PPE, a prescrição da pretensão executória? Porque se o réu ele já pode começar a cumprir a pena antes do trânsito em julgado, não seria lógico que o prazo para o Estado executar essa pena também começasse a contar antes? Se isso não for relativizado, a gente pode estar diante de um entendimento que é contraditório. De um lado, o STF diz que a prescrição só começa a contar depois do trânsito em julgado para ambas as partes. Mas de outro, permite que o réu já comece a cumprir a pena antes mesmo do trânsito em julgado, em casos de condenação pelo Tribunal do Júri? Você percebeu que isso cria um conflito? Porque a lógica aplicada à presunção de inocência e à execução da pena não parece estar alinhada com a lógica aplicada à prescrição. Então, a grande questão é: se o STF já flexibilizou a presunção de inocência em nome da soberania do veredito, será que não deveria, então, flexibilizar também a prescrição? Caso contrário, os entendimentos continuam contraditórios. Você entendeu isso? Isso pode gerar muita discussão no futuro. Bom, esse é um tema que, claro, ainda está em evolução, deve continuar sendo debatido. Vamos ficar de olho nos próximos passos, nas próximas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque esse tipo de contradição pode levar a novas reinterpretações no futuro. Então, eu espero que essa explicação tenha te ajudado a entender melhor essa questão. Fica à vontade para deixar as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no comentário. Me segue, participe das aulas ao vivo toda semana, às terças-feiras, às 19 horas. E não se esquece de curtir e de se inscrever aqui para mais vídeos como esse. Até a próxima!